cadeira. Se vocês ficassem bravos mesmo, ficava. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Quem está feliz, diga glória a Deus. Diga aleluia. Amém. Eu quero agradecer a Deus por essa noite, pela oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Stefano, a sua esposa, a sua família, toda a liderança, dessa igreja e todos vocês que estão aqui essa noite, como ele disse, por um propósito maior. Eu creio que aquilo que Deus colocou no nosso coração pode transformar a sua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Se você compreender, e que eu tenho certeza que o Espírito de Deus há de abrir o nosso entendimento aqui essa noite, eu tenho certeza que a partir de hoje a sua vida nunca mais será a mesma. Quantos creem? Aleluia. Por favor, sem perda de tempo, você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Aleluia. A partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo de número 7. Está escrito assim a palavra do Senhor. E Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora nona, a hora da oração. E era trazido, diga comigo, ele era trazido. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias o punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Aleluia. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Aleluia. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa, e disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, versículo 8, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Louvado seja Deus. Somente até aí, em nome de Jesus. Queridos, preste bastante atenção. Aleluia. Eu queria pregar hoje subordinado a um tema que Deus colocou no meu coração, que é abalando as estruturas da visão. Diga comigo assim: visão. Mais forte, visão. Pastor, o que é visão? Visão é o bem mais precioso que Deus deu ao homem. E visão, ao contrário de que muitos pensam, não é vista, porque se vista é aquilo que os meus olhos naturais veem, visão é aquilo que os meus olhos espirituais conseguem enxergar. Se Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 ao 9, capítulo 1, versículo 2 ao 9, ele diz assim: aquilo que o olho não viu, natural, aquilo que o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Logo, visão é a capacidade de ver aquilo que é invisível. Quem está me entendendo, diga amém. Deus sabe muito bem disso, e Satanás também sabe. A estrutura da visão é a estrutura mais difícil de ser removida. Por quê? Porque Satanás sabe que se ele consegue roubar a visão do homem, e muitas pessoas pensam assim: não, o diabo está preocupado com o meu namoro, o diabo está preocupado com o meu carro, Satanás está preocupado com a minha casa, com o meu emprego, e não é nada disso. A única preocupação que ele tem
é para roubar a visão do ser humano. Porque se ele roubar o seu emprego, e você continua com a sua visão, e sabe que Deus é Jeová Jiré, e Ele pode te dar e abrir uma porta nova. Se Satanás consegue roubar a sua visão, então ele consegue roubar a possibilidade do seu sucesso. Porque como que você vai chegar a algum lugar, se primeiro você não enxergar aonde você quer chegar? Como que você vai tirar uma carteira de habilitação, se primeiro você não sonhar? Visão e sonho é uma coisa só. Se você não sonhar estando habilitado e dirigindo um automóvel, deu para entender que por isso é que o inimigo quer roubar aquilo que você tem de mais precioso? Quem está me entendendo, diga amém. E observando isso, eu creio que nós estamos nessa campanha do terremoto de Deus. Eu creio que é por esse motivo que Deus nos trouxe aqui essa noite. E é por esse motivo que Deus permite, toda a igreja que aqui está, redobre a sua atenção nisso. Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida. Uma tempestade, um vento, um vendaval. E vendaval em tempestade é diferente de terremoto. Pergunta para mim por quê? Porque a tempestade, ela vem de cima para baixo, aleluia. E se ela vem de cima para baixo, ela pode arrancar um telhado, ela pode arrancar uma parede. Mas o contrário de uma tempestade, se a tempestade ela vem de cima para baixo, o terremoto vem de baixo para cima. Porque Deus sabe que para mudar uma estrutura, Ele precisa mexer na base, Ele precisa mexer no fundamento. E tem coisas na nossa vida que até hoje ainda não mudaram. É porque às vezes o nosso telhado foi arrancado, a nossa parede foi arrancada. E sabe o que a gente fez? Ao invés de recomeçar do zero, a gente construiu ou reconstruiu em cima da mesma base. E tudo que eu reconstruo em cima da mesma base, aleluia, permanece do mesmo jeito. É por isso que Deus permite, para poder tentar causar em nós, aleluia, uma mudança, uma transformação. E às vezes a gente não percebe porque é que algumas coisas, por exemplo, desde o ano passado, alguém fez o seu projeto de vida aqui, ano passado? Quem fez? Lembra do que você falou com Deus? Lembra do que você prometeu para Deus e para você mesmo no ano passado? Lembro, pastor, sim, mas nós já estamos no mês de março e você permanece do mesmo jeito. As coisas ainda não mudaram. Tem gente que falou assim: pastor, esse ano eu vou entrar numa dieta, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou manter firme o meu propósito, esse ano eu vou tirar uma carteira de habilitação, vou me ingressar em um curso técnico profissionalizante. E nós já estamos em março. E até hoje, a única coisa que você atualizou foi os aplicativos do seu smartphone. A única coisa que você conseguiu fazer é permanecer. Pastor, por que que isso acontece? É muito simples. Porque estamos debaixo da mesma base. Estamos sobre a mesma base. E se um terremoto, aleluia. Por que que a palavra terremoto, como o pastor diz aqui, é o dínamos, o poder? Por que que terremotos se fazem necessários? Porque tem coisas na nossa vida que só vão mudar quando as nossas estruturas forem abaladas. E se tem uma coisa que terremoto sabe fazer, levanta sua mão direita para receber isso aqui. Terremoto, às vezes eles causam até destruição, mas terremoto existe pelo menos duas vantagens. Levanta sua mão para você receber. Um terremoto, ele é capaz de mover as coisas do seu lugar. Coisas que estão paralisadas e estatizadas há muito tempo. Um terremoto é capaz de produzir uma mudança e te obrigar a reconstruir novamente. Aleluia! E é por isso que terremoto, ele mexe com a estrutura. Se ele traz destruição, ele também traz recomeço. Alguém está entendendo? Por gentileza, dê um grito de glória a Deus para mim. Aleluia! Deus, Ele é especialista. E talvez a gente vai caminhando, e às vezes a gente não entende porque é que as coisas começam a acontecer. Quer ver uma coisa? Quando você vem para a igreja, já reparou quando você quer firmar na igreja? Tem muita gente que vem para a igreja e ele não consegue compreender, Karina, porque ele vem para a igreja, a luta aperta. Aí sabe o que acontece? Ele termina o namoro.
E Satanás vem no ouvido dele e fala assim: tá vendo? Só você ir para a igreja que o seu namoro terminou. Tem gente que vem para a igreja e a porta do emprego se fecha. A luta começa a apertar. A vida financeira começa a fazer isso aqui. Alguém já passou por essa experiência aqui? Eu já passei por isso. E se a pessoa não tem visão, ela entende assim: quer saber de uma coisa? Enquanto eu estava lá fora, minha vida estava beleza, mas foi só eu vir para a igreja e começou a dar tudo errado. Querido, não é que está dando tudo errado, é porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, levanta a sua mão, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Sabe por que isso acontece? Segura um pouquinho. Aleluia! Sabe por que isso acontece? Isso acontece porque a gente pensa que quando viemos para a igreja, entregamos a nossa vida para Jesus, a gente pensa que a nossa vida vai ser a continuação daquilo que nós tínhamos lá fora. E que Deus sabe que se tem coisas que Ele encerrou quando você chegou aqui, é porque Deus sabe que você precisa de uma base nova. Aleluia! Deus sabe, e Deus não precisa absolutamente. Eu costumo dizer que Deus confia no taco dele, pastor Felipe. Se Deus te trouxe aqui e Ele fechou uma porta, a Bíblia diz assim: eu sou aquele que fecha e ninguém abre, mas eu sou aquele que abre e ninguém fecha. Deixa eu dizer uma coisa para você: se Deus fechou uma porta, se Ele fechou uma porta, um dia eu perguntei para Deus: Senhor, mas por que o Senhor fecha uma porta? Porque a gente fica assim: bom, eu abro e ninguém fecha, mas eu fecho e ninguém abre. Ou seja, tem gente que está com as duas mãos na maçaneta, tentando abrir uma porta que quem fechou foi Deus. Quer um conselho? Larga essa estrutura. Quer um conselho? Deleta este contato do seu telefone. Quer um conselho? Rasga essa carta. Se livra dessa fotografia. Paulo diz em Filipenses: olha, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei uma coisa eu faço: eu avanço eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Querido, se você quer algo novo, abandone o seu passado e projete o seu futuro. Compreenda isso. Aleluia. Preste atenção nisso aqui. Tudo isso que Deus faz conosco, Ele chama isso de atualização. Diga para quem está atrás, diga assim: atualização. Presta atenção, quantos aqui tem um smartphone? Quantos aqui tem? De vez em quando aparece no telefone celular: o fabricante disponibilizou uma atualização nova para o seu aparelho, não é assim? Se você olhar, tudo na vida evolui, tudo na vida atualiza, e nós precisamos desse upload, nós precisamos dessas novas informações, nós precisamos desse novo download, que quem traz para nós é o Espírito de Deus. Aleluia. E se tudo na vida, seu televisor antes era grande, hoje ele é fininho, o seu smartphone era grande, hoje ele é pequeno, e se você não atualizar, o que acontece? Ele vai travando. Sabe por que às vezes a nossa vida está travada? É porque nós ainda, aleluia, não recebemos uma nova atualização. Nós precisamos de uma nova plataforma, uma nova base, uma nova estrutura. E eu profetizo sobre a sua vida que essa campanha, este terremoto de Deus vai produzir na sua vida algo novo. Você vai experimentar uma nova unção a partir de hoje, e Deus vai mudar a sua história. Diga para quem está falando assim: o seu fabricante, pega no ombro dele, dá uma chacoalhada e diga assim: o seu fabricante está informando que você possui uma nova atualização. Diga assim: existe uma nova versão preparada para você. Aleluia. Pastor, tudo bem, mas aonde encaixa essa mensagem? Encaixa aonde Deus me deu o tema: removendo ou abalando
as estruturas da visão. Porque se você olhar para esse coxo aqui, o maior problema dele não era a sua enfermidade, não era. O maior problema dele era a visão que ele tinha de si mesmo, e a visão que ele tinha da situação, pastor, e a visão do local aonde ele estava. Diga comigo assim: a porta. Mais forte: a porta. Ora, o que é uma porta? Porta, biblicamente falando, tem vários significados. Quando eu falo de porta, eu falo de oportunidade. Quando a gente quer dizer, olha, Deus abriu uma porta para mim, Deus abriu uma oportunidade. Quando eu falo de porta, eu posso falar de proteção. Quando você entra na sua casa e entra para a sua casa, o que você faz? Você fecha a porta. Quando eu falo de porta, eu posso falar de domínio. Aleluia! Porque quando uma filha, por exemplo, rebelde, vai virar para o pai e falar assim: pai, a partir de hoje eu vou sair a porta para fora. Ou se Deus livre e guarde, o pai dizer assim: a partir de hoje você está a porta para fora. O que o pai está dizendo para ela? A partir de hoje você está fora do meu domínio. Quando eu falo de porta, eu posso falar de acesso. Todos nós que entramos aqui não entramos pela janela, entramos pela porta. Quando eu falo de porta, eu posso falar de revelação. Diga comigo: revelação. Porque só é possível saber o que está atrás quando eu abro a porta. A única coisa que uma porta não serve, pastor, pergunta para mim, qual é? A única coisa que não serve uma porta é para alguém ficar parado, emperrando a passagem de alguém. Porque quem está na porta, veja bem, onde ele é colocado? Na porta. E quem está na porta, redobre a sua atenção. Quem está na porta, ele está em dois ambientes ao mesmo tempo. Pergunta para mim por quê? Porque se eu estou na porta, uma hora quem está na porta olha para dentro, outra hora quem está na porta olha para fora. Quem está na porta, ele está em dois ambientes, ele tem duas visões. Dependendo daquilo que o atrai, ele olha para dentro. Mas dependendo daquilo que chama a atenção dele, ele olha para fora. Então quem está na porta, ele não tem foco. Quem está na porta, ele é indeciso. E daí um grande problema que esse rapaz enfrentava. Ele não tinha visão de quem ele era. E ele não tinha absolutamente foco de nada. Porque uma hora ele olhava para lá, outra hora ele olhava para cá. E olha aqui para mim, e o que dizer dos amigos dele, hein? Diga para quem está do lado, diga assim: cuidado com seus amigos. Porque os amigos dele, olha aqui para mim, trazia ele da casa dele, passava na hora do culto. Está na hora do culto. Só que ao invés de trazer ele para dentro do templo, os amigos dele traziam ele e colocavam ele na porta da igreja. E eu fiquei me perguntando por quê. É claro, porque se você parar para prestar atenção, pastora Ana, nós estamos em um tempo em que as pessoas não estão bem por estarem bem. Elas estão bem por ter a notícia de que tem alguém pior do que elas. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas querem ver até você bem, mas você não pode estar melhor do que elas. E pior, você não enxerga essas pessoas. Pode falar de parente aqui? Pode, né? O pior é que você acha: não, mas é parente, não é sangue do meu sangue, não, é meu amigo fiel, verdadeiro. Mas esse amigo seu fiel, ele quer te ver bem. Você só não pode brilhar mais do que ele, porque se você brilhar mais do que ele, você vira uma ameaça. Por isso que eles traziam e deixavam ele na porta. Ainda entravam para dentro da igreja, pensavam: bom, eu já fiz a minha caridade do dia, fulano está lá na porta, deixa ele pedir a esmola dele, quietinho. Aleluia. E eu fiquei imaginando, a gente é muito enganado, porque nós temos por amigos pessoas que não são, e nós temos por inimigos também pessoas que não são. A tua mãe jovem e o teu pai são teus amigos. Se ela te fala lava o banheiro, é porque ela sabe o futuro que está por vir. Se ela quer te ensinar a fazer um café, hoje ao invés de você procurar o seu crush, procura pelo menos aprender a fazer um café, porque isso é que está para acontecer.
Então entenda, nós temos pastores, aleluia, que nos corrigem. A Bíblia diz que Deus só corrige em quem Ele ama. Se você inverter esse versículo, você vai entender assim: Deus te ama, por isso Ele te corrige. Se Deus não te amasse, Ele ficava em silêncio. E quem fica em silêncio e bate nas suas costinhas, você acha que é seu amigo? Não é. Esse é teu inimigo. Quem é teu amigo dá não ser uns tapas nas costas. Quem é teu amigo, que ele dá ponta o dedo na sua cara e diz: ei, para, porque você está errado. Quem é teu amigo, ele fala a verdade para você. Agora teu inimigo não. Teu inimigo te segue no Instagram. Teu inimigo te segue no Facebook e ainda manda parabéns para você no dia do seu aniversário. Não porque ele lembrou, mas porque o Facebook lembrou ele. E ele pensa assim: eu tenho que dar os parabéns para ele não imaginar que eu não gosto dele. E se inimigo, querido, a gente achasse que eles estão longe, não. Eles estão muito mais perto do que a gente imagina. Cuidado com essas pessoas que carregam você no colo, meu Deus. Porque quem carrega você no colo, como carregava esse moço aqui, tem um problema. Diga comigo assim: o colo é confortável. Meu Deus, o colo é aconchegante. Só que tem um problema: quem pegava ele no colo sentia confortável. Uma criança, quando está com medo, ela corre para onde? Para o colo. Quando ela quer descansar, ela corre para onde? Para o colo. O colo só tem um problema: quem está sendo carregado só pode ir e só vai até onde quem está carregando ele vai. É por isso que às vezes a sua desculpa não está em você mesmo. A sua desculpa está em quem está ao seu lado. E eu aprendo muito com esse moço aqui. Por isso que quando Pedro vai entrar, observe bem. Daqui a pouco eu já encerro. Observe bem como que a estrutura da visão desse moço tinha que ser mudada antes dele receber um milagre. Porque na visão dele era assim: bom, eu estou num lugar bom. A porta formosa lá em Israel é 15 metros de altura por 22 metros de largura. Todo mundo do templo entrava por ali. Ora, quem quer pedir esmola não fica num lugar deserto. Quem quer pedir esmola fica num lugar de movimento. Alguém que já deu esmola para alguém? Quem pede esmola, querido, ele pede esmola. Mas se você demorar a responder ou colocar a mão no bolso, ele já tira o olho de você e já olha para outra pessoa, não é assim? Quando Pedro fita os olhos nele, como nós lemos aqui, e pede para ele assim: ei, olha para nós. Pedro está sabendo que tem um milagre por acontecer na vida dele. Talvez ele não sabia, mas Pedro sabia. Só que Pedro sabia que se não tivesse foco, objetivo, não tem visão. E se não tem visão, não tem milagre. Cadê o Tiago? Cadê a turminha da fotografia? Querido, quando você pega o seu smartphone e você vai tirar uma foto, não é assim? Antes de você fotografar, primeiro a visão dele não fica embaçada, não é assim? Ele está fazendo o que? Ele está procurando foco. A câmera, a mesma coisa, ele está procurando foco. Se não, enquanto não dá a visão nítida, ele não pode fotografar, não é assim, Tiago? Enquanto não tem o foco, não tem a visão. Então diga comigo, levanta a sua mão e diga assim: se não tem foco, não tem visão. Eu sinto a presença de Deus aqui. Diga assim: se não tem foco, não tem visão. Grita comigo, diga assim: se não tem visão, não tem milagre. Visão. Jesus nunca fez um milagre na vida de alguém sem que primeiro ele fizesse ou devolvesse para aquela pessoa a visão. Quando ele vai curar o cego Bartimeu, Jesus está passando, faz como que não é com ele. Bartimeu não grita Jesus de Nazaré, não grita Jesus filho de José. Bartimeu grita: Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus passa, alguém manda ele calar a boca, aleluia, e ele grita mais alto.
Pergunta para mim por quê? Porque quem está mandando ele calar a boca não conhece a história dele. Quem conhece a história dele é Jesus. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer, aleluia, que você não deve dar ouvido só para quem está passando na sua vida. Dê ouvido para quem conhece a tua história. Quem só está de passagem na sua vida não merece a sua atenção. Ele grita mais alto, e quando ele grita, diz a canção, e Jesus parou. Quando ele para, ele já conquista. Jesus pensa assim: bom, ele não está me chamando de Jesus, ele está me chamando de Jesus o Cristo. Porque o Jesus é da terra, nasceu de Maria, mas o Cristo é do céu, veio do Pai. Se ele está me chamando de filho de Davi, ele entende, aleluia. E eu creio que é por isso que a Bíblia não cita o nome dele, mas cita o nome do pai dele. Ele chama ele de cego Bartimeu, filho de Timeu, porque quem ensinou ele a respeito da linhagem de Jesus foi o pai dele. Depois a gente fala sobre isso. É por isso que ele grita filho de Davi. E se Jesus para dizendo, se ele está me chamando de filho de Davi, é porque ele sabe que eu não vim da terra, ele vim do céu. Jesus pergunta para ele assim: o que queres que eu te faça? Ele fala: eu quero ver. Jesus deve ter pensado assim: bom, no meio da multidão toda, levanta a mão e prepara para dar glória a Deus. No meio da multidão toda, o que mais enxergava era o cego. Vista, o que é a visão? Deu para entender que se você mudar isso, ele precisa fazer um milagre acontecer, querido. Pedro vira para ele e fala assim: ei, já que você tem foco agora, então agora você tem visão. Se você tem visão, você está pronto para receber o milagre. Pedro vira para ele e fala assim: eu não tenho o que você quer, prata e ouro, levanta a sua mão, porque esmola não muda a vida de ninguém, mas milagre muda. Esmola não mudaria. Por isso que ele diz assim: ei, eu só posso te dar, grave isso e anote na sua agenda, eu só posso te dar aquilo que eu tenho. Não dá tempo de discorrer sobre isso aqui, mas pare de dar ou de oferecer às pessoas aquilo que você não tem. Se eu não tenho prata, eu não tenho ouro, então pare de dar esmola para as pessoas. Dê aquilo que você tem. Você tem Jesus, o Cristo Nazareno. Você tem a unção, a palavra, e você pode produzir um terremoto na vida de alguém. Pedro diz: em nome de Jesus, levanta e anda. Fica de pé. Preste atenção. Eu disse, o tempo é curto, mas eu disse que se você compreender o cerne dessa mensagem, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Jesus um dia perguntou para os discípulos, todo mundo em silêncio. Ele disse: quem as pessoas dizem que eu sou? Um diz: tu és Elias, Jeremias, João Batista. Pedro levanta e diz: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus arranca uma chave e diz para ele assim: Pedro, já que você sabe quem eu sou, então agora eu vou te revelar quem você é. Você não é Simão, porque Simão significa caniço arrastado pelo vento. Você é Pedro, e sobre esta pedra, essa revelação, essa base, essa remoção dessa estrutura, sobre esta revelação eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu profetizo que Satanás nunca mais vai roubar a sua visão. Antes de Deus te dar um milagre, querido, primeiro Ele vai te dar a sua visão. Quem entende isso, levanta a sua mão e ouça o que eu vou dizer. Aleluia. Pode fechar os seus olhos, apenas ouça o que eu vou dizer. Em nome de Jesus. Os discípulos chegaram perto do Senhor e diz para Jesus: despede a multidão, porque está tarde, eles estão com fome.
Eles pensaram que Jesus ia acabar o culto na hora que eles queriam. Mas Jesus acaba o culto na hora que Ele quer. E Ele não ia despedir a multidão com fome. Jesus vira para ele e fala assim: ei, dê vocês a eles algo de comer. Jesus devolve para eles uma nova visão. Quando devolve para eles uma nova visão, eles encontram 5 pães e 2 peixes. No final que todo mundo foi alimentado, alguém lembra quantos cestos sobraram? 12. Pergunta para mim por quê? Porque era um para cada discípulo. Se sobrou 12, cada discípulo que chegou perto do Senhor com a mente vazia e a mão vazia, no final ele teve que voltar com a mente cheia, a visão cheia e o cesto cheio. Sabe por quê? Porque a sua mão não pode tocar aquilo que os seus olhos não verem. Eu só vou pegar nas minhas mãos aquilo que primeiro eu vou enxergar. Por isso que mente vazia, mão vazia, visão cheia, mão cheia. Por 1 minuto apenas, coloca a sua mão no seu coração e levanta a outra mão. A minha oração é simples, Senhor. Eu te agradeço por essa noite. Eu te agradeço pela sua palavra, pela sua igreja que aqui está. Eu te agradeço, Pai, pela oportunidade que o Senhor deu para cada um de nós de extrair aqui e nos revelar a tua palavra e a tua vontade. Eu abençoo, Pai, cada um dos seus filhos que aqui estiveram. Eu declaro em nome do Senhor, Pai, que essa palavra ela há de prosperar a 30, a 60 e a 100, e que o Senhor há de remover, renovar e restaurar as nossas estruturas, mudar a nossa visão e fazer com que nós enxerguemos aquilo que o olho natural não pode ver. E eu declaro em nome do Senhor, a partir de hoje, um novo tempo e uma nova história nasce entre o Senhor e cada um dos seus filhos que aqui estão. Quantos creem, tomam posse dessa palavra, por gentileza, joga sua mão para cima e dê um brado de glória a Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.